Ok, dito tudo isso, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos ver os versos de 13 a 17, tá? Nós estamos estudando essa carta de 1 Pedro aos domingos, e hoje nós já chegamos aí no capítulo 3, versículo 13, e vamos até o verso 17. Porém, agora nós vamos ler apenas o versículo 13, tá? Vamos ler o 13, vamos orar, e depois, à medida da exposição, nós vamos ver o restante dos versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Até aqui vamos orar. Ó Deus, eu te peço tua graça mais uma vez, peço que o teu Espírito me auxilie nessa tarefa bendita de comunicar a tua palavra, que teu Espírito opere poderosamente na vida também do teu povo, Senhor, abrindo o coração e o entendimento para receber a tua palavra, receber não meramente como mais informações a serem adquiridas, mas receber realmente como direcionamento para as nossas vidas. Possamos, ó Deus, entender a tua palavra, possamos nos comprometer com ela e viver por ela. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Por que nós sofremos? Em especial, nós que já encontramos a Cristo Jesus, que amamos a Jesus, que estamos lutando para viver de acordo com a vontade de Jesus. Está falhando um pouquinho o microfone? Tá, deixa eu pegar aqui enquanto... Pronto, agora vai dar certo. Então, por que nós sofremos, tá? Já tenho Jesus na minha vida, tenho me esforçado para viver para Jesus, tenho me esforçado para andar de acordo com a vontade de Jesus, e por que eu ainda experimento muitas vezes na minha vida sofrimento? Bom, nós temos algumas respostas para isso. Primeira delas, porque muitas vezes nós continuamos tomando decisões erradas, decisões ruins. Amo Jesus, quero viver para Jesus, mas às vezes eu digo o que eu não deveria dizer. Às vezes eu respondo da maneira como eu não deveria responder. Às vezes faço o que não era para fazer e deixo de fazer o que deveria fazer. E tudo isso traz consequências ruins para a minha vida. Mas uma outra razão do porquê nós sofremos é porque nós também vivemos ainda num mundo caído. Um mundo marcado pelo pecado e suas consequências. E isso afeta a todos nós, seres humanos. Então, muitas vezes nós sofremos. Por exemplo, não é porque agora eu tenho Jesus na minha vida que eu estou imune à gripe, né? Prova disso é que nos últimos dias, né, muita gente tem ficado gripado. Outra razão é também que muitas vezes nós vamos sofrer por causa do nosso compromisso com Jesus. E é isso que nós chamamos muitas vezes de sofrimento injusto. Podemos sofrer com justiça por tomarmos más decisões e fazermos escolhas erradas. Podemos sofrer porque o mal está ao nosso redor e nos acomete também. Mas muitas vezes nós podemos sofrer injustamente porque nós amamos Jesus, nós queremos fazer a vontade de Jesus, nós vamos ficar do lado de Jesus e o mundo que odeia Jesus também vai nos odiar por causa disso. É sobre esse tipo de sofrimento, sofrimento injusto, que Pedro ele vai falar aos seus leitores aqui na sua carta. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês também. Agora, eu quero fazer uma segunda pergunta. O que fazer quando eu sofro injustiça? O que fazer
quando eu sofro por causa do meu compromisso com Jesus. Como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu reajo a isso? Antes de dizer para vocês, deixa eu só tomar mais uma água aqui. Irmãos, Pedro não é alguém que está aqui escrevendo um tratado sobre sofrimento, sobre o problema do mal. Pedro não é alguém que está lá no bem bom, sentado no seu escritório, refletindo sobre por que os cristãos passam por sofrimentos, e mais especificamente porque eles sofrem perseguição por causa de Jesus. Pedro é alguém que já experimentou essas coisas na própria vida. Pedro é um daqueles que foi preso simplesmente porque amava Jesus e pregava sobre Jesus. Pedro é um daqueles que foi açoitado, tiraram sangue das suas costas e disseram para ele: não pregue mais sobre esse Jesus. Pedro sabe o que é sofrer injustiça. Pedro sabe o que é sofrer por causa de Jesus. E agora ele está escrevendo para uma igreja que está começando a sofrer também por causa de Jesus. Então, o que ele tem a dizer aqui é algo muito importante para nós. É algo que vem de alguém que fala diretamente da parte de Deus, mas que também tem experiência naquilo que está dizendo. Pedro, ele vai nos dar aqui 5 conselhos. E eu penso, muitas vezes quando eu vou aconselhar alguém, eu também aconselho com base naquilo que Deus ele já fez na minha vida. Lições que eu aprendi acerca da palavra de Deus aplicada no dia a dia, aplicada na minha vida. Eu penso que é isso que Pedro está falando aqui também. Ele está falando, ele vai dar 5 conselhos de como reagir, de como lidar com essas situações, que eu penso que foram coisas pelas quais Pedro passou, e através dessa experiência, ele entendeu como ele lidou com isso, como ele passou por isso, e agora ele pode compartilhar com a igreja do Senhor. E o primeiro conselho que Pedro tem a dar aqui para os irmãos é, no meio do sofrimento, confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Vamos de novo para o capítulo 3 aí, verso 13. Ele diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele está fazendo uma pergunta retórica, né? Ele não dá uma resposta para isso, mas ele espera que a gente já dê a resposta, que a gente saiba qual é a resposta. Então a pergunta dele, literalmente, é assim: quem fará mal a vocês se vos tornarem zelosos? Literalmente seria isso, né? Se vocês estiverem profundamente comprometidos com a prática do bem, quem é que vai fazer mal a vocês se vocês estiverem vivendo vidas assim? Qual a resposta que ele espera que a gente dê? Ninguém, né? Você pergunta, quem vai fazer isso com vocês se vocês continuarem fazendo bem? Resposta, ninguém. Só que é difícil entender isso aqui que Pedro está colocando para nós. Alguém até já disse que é um dos textos mais difíceis de interpretar aqui em 1 Pedro, porque parece não fazer muito sentido com o restante do que ele já vinha falando para nós, tá? Então, primeiramente, o que é esse fazer mal aqui? Quem há de maltratá-los? O que é esse maltratar, fazer mal aqui? Bom, nós sabemos que um dos problemas que estava acontecendo com esses irmãos era que eles estavam sendo caluniados por causa da sua fé. Pedro já falou sobre isso anteriormente. As pessoas estavam falando mentiras sobre eles, falando maldade sobre eles, descrevendo eles como pessoas ruins, pessoas que faziam coisas ruins, os piores seres humanos da face da terra, digamos assim. E talvez também houvesse já aqui algum tipo de problema nas suas relações comerciais. Nós sabemos que no mundo antigo, os cristãos, eles eram tratados de muitas maneiras ruins, hostis, né? As pessoas inventavam histórias sobre os cristãos. Diziam que os cristãos, por exemplo, eles faziam uma reunião para sacrificar alguém. Às vezes diziam que até era sacrificar uma criança. E eles iam comer a carne dessa criança e beber o sangue dessa criança nessa reunião. Nós já sabemos de onde é que vem essa história, né? Na verdade era a ceia do Senhor. Aí aquele telefone sem fio, aquela conversa, aquelas histórias sobre os cristãos, e chegavam aí nessas conclusões absurdas.
Então os cristãos eles eram acusados de fazer muitas coisas ruins, né? Eram culpados por muitas coisas ruins. E também os cristãos, algumas pessoas às vezes começavam a ter medo, receio até de ter contato, de fazer comércio, de ter algum tipo de relacionamento com os cristãos, porque pensavam o seguinte: olha, esse povo aí está afrontando os deuses. Então os deuses vão ficar com raiva de mim se eu tiver relacionamento com essas pessoas, e os deuses eles vão prejudicar a mim. Então tudo isso trazia impacto sobre a vida dos cristãos. Eles começavam a passar alguns tipos de exclusão social e às vezes até mesmo de dificuldades financeiras por agora não conseguir mais se relacionar com facilidade com a sua sociedade, com a sua cultura. Então, Pedro aqui, ele vai falar: olha, quem é que vai continuar mentindo sobre vocês, que vai hostilizar vocês, quem é que vai fazer essas coisas contra vocês, se vocês os tornarem profundamente comprometidos aí com a prática do bem? O que ele está querendo dizer com isso? Uma possibilidade de interpretação é que Pedro estaria dizendo o seguinte: olha, se você se dedicar, se esforçar para fazer o bem, isso vai diminuir a hostilidade a seu respeito. As pessoas que normalmente fazem o bem, você tratar bem as pessoas, se você for alguém prestativo, se você for alguém generoso, se você for alguém que não anda falando mal dos outros, se você for alguém que cumpre as leis aí como um bom cidadão, então as pessoas não vão ter razão, motivo para se levantar contra você, para fazer mal a você. Isso vai diminuir a hostilidade a seu respeito. Embora não vai acabar por completo. Porque no verso 14 ele vai dizer, né? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Então ele está dizendo, ó, se vocês forem zelosos fazer o bem, quem é que vai fazer o mal a vocês? Porém, mesmo que aconteça ainda de alguém fazer o mal a vocês, por vocês estarem fazendo o bem, vocês ainda são felizes. Então essa é uma possibilidade interpretativa, parece fazer sentido para nós. Porém, irmãos, a preocupação aqui de Pedro é com irmãos que já estão sofrendo, e já estão sofrendo exatamente por fazerem o bem. Então, tipo assim, eles já estão fazendo isso, eles já estão fazendo o bem, e eles estão colhendo perseguição, eles estão colhendo calúnia, eles estão colhendo difamação, tá? Então, alguém poderia até levantar o questionamento para Pedro e dizer assim: mas Pedro, nós já estamos fazendo tudo isso e não está funcionando. Está aumentando a perseguição contra nós, está aumentando a calúnia contra nós. Então, uma outra possibilidade é a que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas vamos olhar logo aí no capítulo 2, versos 20 e 21, para a gente lembrar a situação desses irmãos. Olha aí. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Então o que ele está dizendo? Vocês estão sofrendo porque vocês estão fazendo bem? Isso é graça diante de Deus. Vocês foram chamados para isso, para aguentar o sofrimento enquanto vocês fazem o bem por causa de Jesus. E Jesus mesmo já deu exemplo para vocês. Então como é que Pedro agora, ele diz, vocês foram chamados para isso, suportar sofrimento injusto para a glória de Deus. E agora ele está dizendo, se vocês continuarem fazendo bem, ninguém vai perturbar vocês, ninguém vai trazer sofrimento. Ora, mas não foi para isso que eu fui chamado? Então no capítulo 3, voltando lá, o verso 17, talvez nos dê uma dica do que ele está querendo ensinar para nós. Ele diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. O que Pedro estaria aqui ensinando, então? A segunda possibilidade de a gente interpretar aqui é o seguinte. O verso 13, nós leríamos assim, quem fará o mal a vocês, quem fará o mal a vocês, a não ser vontade... Peraí, está falhando, né? Dá o microfone mesmo, Matheus. Oi, som? Oi, pronto.
Então, a ideia seria a seguinte: quem fará o mal a vocês, a não ser que a vontade de Deus o permita para o seu bem? Essa seria a ideia. Então, quando Pedro, ele diz assim: quem vai fazer o mal a vocês se vos tornarem zelosos do bem? O que ele estaria dizendo é: quem pode fazer o mal a vocês contra a própria vontade soberana de Deus? A menos que Deus permita que alguém faça o mal contra vocês. Porque no verso 17 ele fala isso, que qualquer mal que for cometido contra nós está debaixo dessa vontade soberana de Deus. Ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus. Então, qual é a ideia de Pedro aqui? A gente precisa lembrar também que Pedro usa muito essa expressão fazer o bem com o sentido de viver uma vida piedosa. Pedro aqui não está pensando especificamente em fazer o bem como a gente muitas vezes pensa. O que é fazer o bem? É dar esmola para alguém, é fazer caridade, alguma coisa assim. Não, para Pedro, maneira como ele vai usar essa expressão ao longo da sua carta, fazer o bem é viver de acordo com a vontade de Deus. É buscar ser alguém que vive para a glória de Deus, para agradar a Deus. Alguém que tem relacionamento com Deus, que vive pelas leis de Deus, que vive como um cidadão dos céus aqui na terra. Então, o que Pedro estaria dizendo é isso, em resumo, aqui para os irmãos. É bem verdade que se a gente viver como bons cidadãos que praticam o bem, que são pessoas que não caluniam, que não vivem maltratando outras pessoas, que ajudam outras pessoas, é verdade que as pessoas não vão ter realmente muita razão para nos perseguir, para fazer alguma coisa contra nós. Mas o que Pedro estaria dizendo aqui, provavelmente seria o seguinte: apegue-se firmemente à vontade de Deus, sabendo que ninguém vai poder fazer nada contra vocês, a não ser que o Deus que controla todas as coisas permita que essas pessoas façam algo contra vocês. E quando ele permitir isso, ainda será para o seu próprio bem. Essa seria uma possibilidade aqui. E quando nós vamos para as Escrituras, nós encontramos essa verdade na vida de muitos personagens bíblicos. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. E que todas as coisas são essas que Deus faz que cooperem. E aí ele vai continuar, no texto, dizendo, dando alguns exemplos. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Todas as coisas incluem todas essas coisas também. Sofrimento, perseguição, problema. Deus faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos, por exemplo, na vida de José. José é um jovem que desde cedo Deus começa a se revelar para ele. Um jovem que tem um relacionamento com o Senhor, mas de repente aquele jovem vai ser vendido pelos próprios irmãos, vai ser escravizado, vai terminar parando dentro de uma prisão, sendo acusado de tentativa de estupro. É isso que acontece com José. E no final das contas, qual vai ser a conclusão dele? Vocês intentaram isso para o meu mal. Vocês se levantaram e lutaram e tentaram fazer o mal para mim, mas o Deus soberano o intentou para o bem. Em outras palavras, ele usou o mal que vocês intentaram contra mim para o meu bem e o bem de vocês. Porque tudo aquilo foi para que José pudesse salvar a sua família, a família da aliança, o seu pai, os seus irmãos, da grande fome que viria sobre a terra naquele tempo. A gente vê isso na vida de Jó, por exemplo. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Ele diz lá, para o diabo, capítulo 1, viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente. O próprio Deus diz isso a respeito de Jó. Já pensou? O que será que Deus ia dizer a meu e a seu respeito, né? Viu lá o meu servo? Tomara que ele dê o mesmo testemunho, né? E aí o que acontece? Vem um monte de sofrimento injusto na vida de Jó. Satanás, recebe a autorização de Deus para tocar em tudo, só não tocar na vida de Jó. Mas no final, o que o diabo ganhou com tudo aquilo? Absolutamente nada. Deus usou
até mesmo aquelas más ações do diabo tentando destruir a vida de Jó para o bem de Jó, para trazer Jó mais perto dele. É por isso que Jó, no último capítulo, capítulo 42, se não me engano, verso 5, ele vai dizer: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O próprio apóstolo Paulo também experimentou essas coisas na sua vida. Ele disse: Senhor, tem um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Eu já tenho orado por 3 vezes e o Senhor não tirou ainda. E o Senhor disse: nem vou tirar. Isso é para você aprender que a minha graça te basta. E Paulo vai entender depois que o diabo não ganhou nada com aquilo. Pelo contrário, Paulo é quem ganhou. Aquilo serviu para que ele não se ensoberbecesse pelas visões que Deus havia dado a ele e entendesse que a graça do Senhor realmente era suficiente e que na fraqueza ele encontrava força. Então, meus irmãos, o que Deus nos ensina é que, diante do sofrimento, injusto inclusive, diante da dor, da perseguição até, das calúnias, das mentiras, nós podemos continuar confiando no Deus soberano que está acima de todas as circunstâncias. Ele não perdeu o controle. Nada daquilo pegou ele de surpresa e ele continua trabalhando em cada um daqueles detalhes para o nosso bem, para o nosso bem. Quando eu cheguei aqui na igreja, alguns irmãos estavam um pouco desanimados por causa de algumas coisas que haviam acontecido na outra igreja, né? Então, a liderança que perdeu o rumo, que perdeu o caminho, se envolveu em práticas pecaminosas e que de repente fez com que todos aqueles que estavam caminhando ficassem abalados. E a gente olha para trás, a gente não entende porque as pessoas fazem o que fazem, a gente não entende porque as pessoas às vezes tomam rumos tão ruins nas suas vidas. Mas a gente pode olhar hoje e entender que se aquilo não tivesse acontecido, hoje nós não estaríamos aqui, buscando adorar a Deus, buscando crescer no entendimento do Senhor, na graça do Senhor. Então Deus usa mesmo o mal, mesmo o pecado que muitas vezes os homens cometem para abençoar os seus filhos. É claro que cada um vai ser responsável, vai responder diante de Deus pelos pecados que comete, pelos males que cometem. Mas Deus não perde o controle das circunstâncias, ele continua soberanamente guiando o universo para o bem do seu povo. A gente pode confiar nesse Deus soberano que faz tudo para a sua glória e para o bem do seu povo. Agora, um outro conselho que Pedro vai dar para nós aqui é: corrija a sua ótica. No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da perseguição, das calúnias, corrija a sua visão, para onde você está olhando, como você está encarando as coisas. Vamos lá para o verso 14 novamente. Só a primeira parte do verso 14. Ele diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Essa expressãozinha traduzida aqui como todavia, mas, é uma expressãozinha que os autores, quando eles usam, eles estão usando isso exatamente para corrigir a expectativa dos seus leitores. Qual era a expectativa deles aqui? Bom, talvez eles estivessem pensando o seguinte: eles olhassem para o sofrimento e tirassem conclusões erradas daquele sofrimento. Como muitas vezes hoje as pessoas fazem isso. Por exemplo, na teologia, né, chamada teologia da prosperidade, que nem é teologia e nem traz prosperidade. Mas na teologia da prosperidade, se você está sofrendo, qual é a razão? Ou é porque você está em pecado. Filho de Deus não pode sofrer, ele é só para prosperar, isso é para tudo dar certo, tudo dar bem, né? O testemunho vocês conhecem, né? Antes eu não tinha nada, eu estava perdido, estava acabado, mas depois que eu vim para cá, aí pronto, meu casamento ficou tudo certo, abri 3 empresas, a minha conta no banco hoje não tem nem, cabe mais nem no banco, né, o dinheiro. Pronto, esse é o testemunho que dão por aí, né?
Então, se algo está dando errado na sua vida, se você está sofrendo ou alguma coisa assim, só pode ser uma coisa: você está em pecado, certo? Bom, eu não penso que Paulo estava sofrendo porque estava em pecado, que José estava sofrendo porque estava em pecado, que Jó estava sofrendo porque estava em pecado. Eles eram pecadores, sim, mas a razão que a Bíblia dá para aquele sofrimento não era o pecado na vida deles, ok? Então, o que eles vão dizer? Bom, então se não for o pecado, só tem outra explicação. Sabe por que você está sofrendo? É encosto. Tem um encosto na sua vida, é o Exu alguma coisa, que você precisa pegar lá a roupa, dar um nó, jogar na fogueira santa de alguma coisa, e eu vou trazer também a água do Rio Jordão do Paraguai para passar aí e você resolver todos os seus problemas, né? Então só é uma dessas expectativas, ou seja, se você está sofrendo, ou só pode ser pecado, ou só pode ser o demônio agindo na sua vida, tá? Nota perspectiva errada, ok? Talvez algumas pessoas no meio do sofrimento podem pensar assim: será que Deus está com raiva de mim? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ou algumas pessoas: poxa, eu estou andando com Jesus agora, então não era para eu estar sofrendo. Por que estão me perseguindo? Então nota a expectativa, a perspectiva, o olhar errado, o entendimento errado. E o que Pedro vai dizer aqui é surpreendente. Olha o que ele diz: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Olha como ele corrige o nosso entendimento, o nosso olhar. Você está sofrendo por causa da justiça, porque você está andando com Deus, então você não deve olhar para isso e pensar: tem demônio na minha vida, é porque eu estou em pecado, é porque Deus não gosta mais de mim, Não, você deve olhar para isso e entender o seguinte: eu sou feliz por causa disso. Mas como? Como é que pode? Não é? A palavra aqui traduzida por feliz também poderia ser traduzida por abençoado. Bem-aventurado também é uma tradução possível, muito frequente para essa palavra. Mas não é assim que nós nos sentimos no meio do sofrimento, no meio da calúnia, da perseguição, da dor. Eu não paro e digo assim: olha, estão falando mal de mim, ó. Que coisa maravilhosa. Como eu estou feliz. Isso é bênção de Deus na minha vida, estão falando mal de mim, né? Não é assim que nós reagimos muitas vezes. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Bom, primeiramente, você precisa entender que ele está falando o seguinte: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça. Esse sofrimento que ele diz que é bênção na sua vida, não é um sofrimento porque você está fazendo tudo errado e as consequências estão batendo na sua porta. Porque tem gente, né, faz tudo errado, mente para as pessoas, engana as pessoas, passa a perna nas pessoas, machuca as pessoas, e aí no final, quando o sofrimento chega, estou sendo perseguido. Isso é porque eu sou crente e eles não gostam de crente. Não, é porque você é sem vergonha, né? É porque você está vivendo o oposto do que é ser um crente. E a consequência está batendo na sua porta. O que Pedro está dizendo aqui é: não, se você for honesto com a sua vida, e você entender, eu estou buscando fazer a vontade de Deus na minha vida. E por causa disso, o preço tem sido que as pessoas têm se voltado contra mim. Então, nessa expectativa aqui, nessa perspectiva aqui, Pedro está dizendo: isso é uma bênção. Que bênção é essa? Como assim é uma bênção? O que Pedro está nos ensinando é que sofrer por Jesus é uma marca de que você primeiro está no caminho certo. Ele sofreu e ele disse que os seus seguidores iriam sofrer também por causa dele. É João que vai dizer, né? O mundo odiou a ele, ele vai odiar a gente também. É Paulo que vai dizer: todo aquele que deseja viver piedosamente vai padecer perseguição. Então, se você está sofrendo porque você está lutando para viver uma vida que agrada a Deus, você está no caminho certo. Deus se importa com você. Deus, ele ouve você. Lembra o que ele disse aqui no verso 12? Finalzinho do verso 12, ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Você está sofrendo por causa da justiça, por causa do Senhor, do seu compromisso com Ele.
Os olhos dele estão sobre você. Os ouvidos dele estão abertos para você. Ele te ouve. Ele é em teu favor. E ele promete que ele te recompensará no final. Ele promete que nenhum sofrimento injusto ficará sem a devida justiça realizada no final. Ele promete que ele estará contigo. Ele enxugará dos teus olhos a lágrima. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrem agora. Então é uma bênção. Porque quando eu sofro por causa de Jesus, eu descubro que eu estou do lado de Jesus, eu estou do lado certo. Eu estou do lado que vai terminar bem. Eu estou do lado que vai receber vida eterna, recompensa eterna. Então é bênção sofrer por causa de Jesus. O Senhor Jesus já tinha falado sobre isso. Lá em Mateus capítulo 5, por exemplo, versos 10 a 12, ele diz o seguinte: lá no famoso Sermão do Monte, Mateus 5, 10 a 12, olha o que ele diz. Bem-aventurados, a mesma palavrinha lá, abençoado é você, né? Bem-aventurados, quem? Os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sabe por que é uma bênção ser perseguido por causa de Jesus? Porque o reino é de você. O reino é daqueles que sofrem por causa de Jesus. Aí ele continua. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A recompensa é de vocês. Há uma recompensa esperando por vocês. Vocês estão no caminho certo, no mesmo caminho dos profetas. Por isso é uma bênção ser perseguido por causa de Jesus. Olha comigo João 15, 18 também. Ele diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. É uma bênção ser perseguido por causa de Jesus, porque você está experimentando a mesma coisa que o próprio Jesus experimentou. Nosso próprio Senhor experimentou. Você está entendendo que você está no time certo. Você está do lado certo da história. Então, corrija a sua ótica, corrija a sua visão, o seu entendimento. Olhe para as coisas da maneira correta. Não se gaste com amargura. E aí você fica lá azedo por dentro. Porque estão fazendo isso contra você, porque estão dizendo isso contra você. Não se desgaste com autopiedade. Ai, coitado de mim. Ai, eu sou tão perseguido, eu sofro tanto, por que fazem isso comigo? É tanta injustiça na minha vida. Não se desgaste com planos de vingança. Mas eles vão ver. Eles vão ver o que vai acontecer. Olhe para as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que sofrem por causa de Jesus. Alegrem-se, regozijem-se, porque de vocês é o reino. Porque de vocês é a recompensa nos céus. É para lá que a gente tem que olhar. Outra coisa que Pedro também vai nos ensinar aqui, ainda no verso 14, lá no capítulo 3, terceiro conselho para ele, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, da calúnia, por causa de Jesus, não tema nem se desespere. Olha aí o verso 14. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O que ele está nos ensinando aqui? Primeiro, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, de calúnia, de perseguição, de injustiça, a nossa tendência é exatamente ficar preocupado. É exatamente ficar com medo. É pensar, o que vão pensar de mim?
Eu não vou conseguir realizar isso ou aquilo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo por causa dessas coisas que estão acontecendo comigo, essas injustiças que estão acontecendo comigo. Mas Pedro está dizendo, não tema, nem se desespere. E aqui é uma citação que Pedro está fazendo. Ele está citando o Antigo Testamento, ele está citando mais especificamente o profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versos de 12 a 13. Vamos dar uma olhadinha lá o que Isaías diz. Isaías capítulo 8. Versos 12 e 13, tá? É muito interessante que Pedro ele já tinha citado Isaías antes, Isaías 53, e ele já tinha citado inclusive Isaías 8, quando ele falou lá sobre a questão da pedra que os construtores rejeitaram e tudo mais. Então ele tem esse texto de Isaías, estava refletindo sobre Isaías, e ele percebeu um detalhe interessante aqui em Isaías, Isaías 8, versos de 12 a 13. Olha o que ele diz. Perdão, abri foi em Jeremias. Deixa eu ir lá para Isaías. Ele diz assim: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Nota, as mesmas palavras que Pedro vai utilizar ali. E qual é o contexto aqui dessa citação? Qual o contexto? O que estava acontecendo para Isaías dizer isso daqui, né? O Deus, através de Isaías, dizer isso daqui. Se você voltar para o capítulo 7 de Isaías, versos 1 e 2, ele vai dizer: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O que ele está dizendo aqui? Acás era rei da parte sul, né, do império. O reino de Israel havia sido dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Judá, o reino do norte as outras tribos. Tá? E então, Israel, parte do reino do norte, se juntou aqui com a Síria para tentar invadir e tirar Acás do poder, certo? O rei lá, inclusive, de Israel, nesse tempo aqui, ele fala que era o rei Peca. Um homem com nome desse não pode prestar, né? O rei Peca, está dizendo, né? Então se levantaram aqui contra o rei Acás. E aí qual foi a reação do rei Acás? Ele ficou com medo. Nota, ele disse que o coração dele, olha o verso 2 do capítulo 7, né? Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Né? Imagina as árvores balançando assim, com um vento muito forte, quanto era o coração dele dentro dele. Com medo do que poderia acontecer. Mas Deus trouxe uma palavra para eles. E a palavra era que o próprio Deus interviria. O próprio Deus traria livramento. O próprio Deus viria e pouparia o reino do sul. Deus prometeu o livramento. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para eles era: não temam, não precisam ficar apavorados, não precisam ter medo, porque eu vou agir. Se vocês têm que temer alguma coisa, não é temer o que os homens podem fazer contra vocês, é temer a mim. É isso que Deus ele vai dizer aqui para o seu povo. Então, quando Pedro ele olha para a situação do povo de Deus agora, da igreja ali, na Ásia Menor, sofrendo com essa perseguição, com essas calúnias, Pedro então se lembra disso. E ele entende: vocês não precisam temer o que os outros temem. Vocês não precisam temer o que os homens podem fazer contra vocês. Vocês precisam continuar temendo a Deus. Então essa é uma palavra de confiança e descanso em Deus. O que ele está querendo dizer é: na hora da calúnia, na hora das ofensas, na hora da perseguição, na hora que tentarem fazer o mal contra você, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar angustiado, não precisa ser dominado pelo terror. Confie em Deus, descanse no Deus soberano, que continua no trono, que continua no controle.
e se comprometa a continuar vivendo mais ainda para Ele. Esse é o chamado do Senhor para o seu povo. E aí nós chegamos aqui no quarto conselho de Pedro para esses irmãos aqui. No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da calúnia, apegue-se ao Senhor. Em outras palavras, mantenha o seu foco, não no sofrimento, na dor, na calúnia, mantenha o seu foco no Senhor, no que Ele quer, na vontade dEle. Vamos dar uma olhadinha aí no verso 15. Verso 15, Pedro vai continuar, capítulo 3, verso 15, continuar citando Isaías. Olha o que ele fala. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos olhar só essa parte. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Deixa eu voltar lá para Isaías de novo, no capítulo 8. Isaías capítulo 8. Dá uma olhadinha aqui. No verso 13. Verso 12 ele diz, né? Não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. E Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Aqui, na tradução, não parece, né, exatamente aquilo que Pedro está citando lá no capítulo 3. Mas, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa lá. Ele está falando aqui, ó, o Senhor dos Exércitos, o Senhor, é que vocês devem, aí ele traduz, considerar santo. A ideia é santificar no coração de vocês. A mesma coisa que Pedro estava falando lá no capítulo 3, né? Como é que ele disse lá no capítulo 3, verso 16? 15, perdão. É porque eu estou no capítulo 4. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 3. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. É a mesma palavra, só que Pedro ele acrescenta um detalhe aqui, né? Ele fala Cristo. Cristo, ok? O que ele está fazendo aqui? Bom, primeiramente, quem é o Senhor lá em Isaías? É Deus o Pai. Mas aqui para Pedro, no capítulo 3, ele chama o Senhor de quem? Cristo Jesus. Em outras palavras, para Pedro, Jesus e Yahvé, ou Yehová, ou sei lá como você quiser traduzir essa palavra, né, que a gente não sabe qual é a pronúncia exata, Yahvé, é Cristo e o Pai. Deus Filho e Deus Pai são igualmente o mesmo Deus. O Pai e o Filho, é claro, não são a mesma pessoa. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. O Pai envia o Filho é que morre na cruz, não é o Pai. Mas eles compartilham a mesma natureza divina, a mesma essência divina. De modo que os autores bíblicos não têm problema nenhum de pegar um texto que fala sobre Deus, o Deus de Israel, e aplicar isso diretamente a Jesus. Porque Jesus é Deus. Ele compartilha a identidade divina. Esse é o primeiro ponto aqui. E aí o que Pedro ele diz para os seus autores, os seus leitores fazerem, e o que Isaías também tinha dito para eles fazerem. Ele fala, santifiquem. A ideia aqui, separem, né? A palavra santificar traz essa ideia de separar, certo? Então, separem. Separem aonde? Ele fala nos corações. E aqui o coração não é necessariamente apenas a questão interior. Ó, dentro de você. Que nem algumas pessoas dizem assim, né? Ah, eu amo Jesus no meu coração. Mas a vida da pessoa é um testemunho completamente contrário a Jesus, né? Então, se você ama Jesus no seu coração, deixa ele sair do coração para a sua vida, né? Deixa ele aparecer na sua vida. Então, o coração, na cultura hebraica, não é necessariamente somente a questão interior. O coração é o centro de quem nós somos. É quem nós somos de verdade. É o centro de tudo que nós somos. Das nossas afeições, das nossas emoções, da nossa razão, os nossos pensamentos. É quem nós somos de verdade. Então, basicamente, o que ele está dizendo, ó, no centro de quem você é,
Coloca Jesus lá. Separa Jesus. E se Jesus estiver no centro de quem você é, ele vai aparecer. Ele vai aparecer nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Então, santifica Jesus no seu coração. Separa ele no centro de quem você é. Separar como? E aí muitos comentaristas têm entendido. Separa ele como Senhor. E qual a ideia de separar ele como Senhor? Separa ele como o dono da sua vida. Separa ele como aquele que manda na sua vida, que governa a sua vida. No centro de quem você é, agora tem um trono. E esse trono é ocupado por Deus. É ocupado por Jesus. De modo que agora eu vivo para Ele. Eu não vivo mais para satisfazer a mim mesmo, minhas vontades. Eu vivo agora para agradar a Ele. Eu vivo agora num compromisso com Ele. Ele é o Senhor da minha vida. O que Pedro então está nos ensinando, o seu conselho é, no meio do sofrimento, continua olhando para Jesus como Senhor da sua vida. E continua perguntando para Ele, Senhor, o que Tu queres? Senhor, qual é a Tua vontade? Continua temendo ao Senhor e não aqueles que estão tentando fazer o seu mal. Ele está no controle. Você não precisa se desgastar com eles. Você precisa continuar temendo o Senhor, em compromisso com o Senhor, querendo saber qual a vontade do Senhor. E aí algo muito importante é porque no momento do sofrimento, a nossa tentação é retroceder, é voltar atrás por causa do medo, é ficar paralisado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer por causa do medo, é se perder do caminho do Senhor, é não agora pensar no que Deus quer, mas ficar se desgastando em como encontrar uma saída para aquilo, do que fazer para resolver por você mesmo aquilo. É negociar às vezes. No momento do sofrimento, da calúnia, aí você negocia valores em troca do seu conforto, em troca da sua paz. Ah, se eu fizer assim, eles não vão mais falar isso de mim, eles não vão mais fazer isso comigo, então eu sei que Deus não quer que eu faça, mas eu também tenho o direito de ser feliz. Eu não aguento mais passar por isso. E aí você vai negociando. Ao invés de dizer o que tu queres, Senhor, amém, Senhor, não, você vai dizendo o que eu quero, o que eu preciso, o que vai me tirar dessa enrascada agora. E aí você fica se desgastando para tentar fazer com que as pessoas mudem de opinião a seu respeito. E o que Pedro está dizendo aqui é, continua temendo o Senhor. Continua colocando Ele no centro da sua vida. Não tenha medo do que os homens podem fazer a você. Continua lá, agarrado com o Senhor, apegado ao Senhor, obedecendo ao Senhor, perseverando com o Senhor, olhando para Ele. O que tu queres, Senhor? Mais sofrimento virá, mais perseguição virá. Eu quero fazer a Tua vontade. Qual é a Tua vontade, Senhor? É isso que importa para mim. E aí Pedro chega no último conselho que ele dá aqui para esses irmãos. E o último conselho que ele dá basicamente é, no meio do sofrimento, continue testemunhando. Continue testemunhando. Irmãos, é muito interessante, como eu falei para vocês, que quem está falando aqui é alguém que experimentou tudo isso. Pedro, talvez, naquele primeiro momento, lembra de Pedro? Puxando a espada, dizendo, Senhor, eu vou até a morte contigo. E na hora que o negócio apertou para ele, uma menina fez com que ele ficasse com medo. Uma menina fez com que ele tremesse nas bases e negasse o Senhor. E dissesse, não conheço Jesus, esse Jesus, não sou um dos discípulos dele, não. Esse mesmo Pedro, talvez precisou relembrar na sua experiência, o Senhor continua soberano sobre o seu trono. Eu preciso lembrar que Ele continua governando o universo. Esse mesmo Pedro precisou corrigir a sua ótica e entender. Não é tragédia sofrer por Jesus. É bênção sofrer por Jesus. É bênção. Ele aprendeu isso.
Quando ele foi lá espancado, surrado, porque ele estava pregando sobre Jesus, como é que ele saiu de lá? Que o texto bíblico diz lá em Atos. E eles saíram de lá regozijando-se, alegrando-se, porque haviam sido dignos de sofrer por causa de Jesus. Esse Pedro aprendeu isso. Esse Pedro aprendeu que não precisava mais temer, não precisava se desesperar diante do que os homens podiam fazer. Esse Pedro que antes estava com medo de uma menina, que depois saiu pregando o evangelho a todo lugar, pronto para morrer por causa de Jesus. É o Pedro que, segundo a tradição, na hora que foi capturado e foi levado para uma cruz para ser crucificado como seu Senhor, não disse, não, por favor, não faça isso comigo, por favor, me dê mais uma chance, eu nego Jesus. Não, foi o Pedro que disse, vocês vão me crucificar, pois me bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Posso morrer numa cruz por Ele, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a Ele. Ele é superior, Ele é Senhor. Esse Pedro, que até o final continuou se agarrando a Jesus, continuou com os olhos em Jesus, correndo com Jesus a caminhada cristã. E é esse Pedro que até o fim testemunhou de Jesus e nos convida. No meio do sofrimento, continue testemunhando de Jesus. Olha os versos 15 e 16. Ele diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Aí ele continua: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha aqui o que ele está dizendo para nós, tá? O que Pedro está dizendo é, se alguém te persegue, te calunia, fala mal de você por causa de Jesus, e você permanece confiante no Senhor, e você permanece fazendo o bem, e você permanece tranquilo no Senhor, sem medo, firme no seu compromisso com o Senhor, então isso vai levantar perguntas. Isso vai fazer com que algumas pessoas comecem a olhar para você e dizer assim, como é que ele consegue? Por que ele consegue? Por que ele passa por tudo isso? Pessoas que não conhecem a Deus vão começar a questionar acerca do porquê você vive dessa forma. Por que você encara tudo isso por causa desse Jesus? Eles vão perguntar sobre a sua esperança. Diz aqui, né? Qualquer um que perguntar a razão da sua esperança. Pedro, ele usa a palavra esperança quase como que em sinônimo de fé. Eles vão perguntar sobre a sua fé, sobre a sua confiança no Senhor Jesus, em Deus. E aí é a hora de você falar para eles. Aí é a hora de você dizer, sabe por quê? Que eu permaneço assim? Por que eu permaneço firme? Só há uma razão. Porque Jesus morreu por mim. Porque ele foi para aquela cruz, ele tomou o meu lugar. E os homens podem me fazer muitos males aqui, mas ele já conquistou para mim a eternidade. Ele já conquistou para mim a glória. E nada do que os homens podem fazer contra mim aqui podem frustrar os planos dele para mim. Pelo contrário, sem eu entender, no final, eu vou perceber que tudo só contribuiu para o meu bem, para a minha salvação. Ele, naquela cruz, recebeu a punição pelos meus pecados, para garantir para mim vida eterna com Ele. Ele que morreu por mim, vale a pena que eu sofra por Ele e morra por Ele. É só por isso que eu continuo de pé. É só por isso. Então Pedro nos chama a testemunhar. Agora, há muito mal entendido às vezes no uso dessa passagem aqui. Porque quando ele fala aqui, verso 15, né? Estejam sempre preparados para responder. A palavrinha aqui, literalmente, a palavra apologia, né? Da onde vem a palavra em português que a gente usa, né? Apologia,
E o que significa essa palavra? Essa palavra fala de uma defesa, tá? Então talvez você já encontrou por aí em algum lugar a palavra apologética. Apologética é a defesa da fé, certo? Então algumas pessoas entendem o seguinte, que aqui é um chamado para a gente fazer apologética, né? E para a gente construir argumentos racionais e tudo mais para defender a fé cristã contra os ataques da cultura, contra os ataques desse mundo, etc. Ok, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, infelizmente, a maneira como isso tem sido feito, muitas vezes tem sido feito de uma maneira muito ruim. As pessoas acham que defender a fé é ir para a internet, por exemplo, e ficar lá horas e horas e horas debatendo com 1001 pessoas que você nem conhece na vida. E que parece que não dormem, não comem, não vão no banheiro, né? Tem todo o tempo do mundo para ficar lá, debatendo até a eternidade. E aí, nesses momentos, ao invés de você realmente testemunhar da sua fé, muitas vezes o que você está fazendo é envergonhando a fé. Quantos eu não vi pessoas lá, nessa ânsia de aparentemente defender a fé cristã, tentando humilhar pessoas, envergonhar pessoas, ofendendo pessoas. Eu li, inclusive, um livro há um tempo atrás sobre apologética, onde o autor defendia que você basicamente podia até xingar os seus oponentes ali, com quem você estava dialogando e debatendo. Pedro, ele vai falar o contrário disso. Ele vai falar que, primeiramente, o que vai fazer com que as pessoas se interessem pela sua fé é a maneira como você vive. Nós já vimos isso, né? Então, quando você permanece fiel ao Senhor, andando com o Senhor, isso vai levantar perguntas, as pessoas vão perguntar, o que está acontecendo? E aí, nessa hora, é a hora de você apresentar a sua fé, fazer uma defesa da sua fé, mostrar por que realmente que você vive dessa forma. E aí ele vai dizer a maneira como a gente tem que fazer isso. No verso 16, ele diz, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha os detalhes aqui. Primeiro, a palavra mansidão também pode ser traduzida como gentileza. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa tentar pisar em ninguém, humilhar ninguém, xingar ninguém. Ele fala que você tem que tratar com gentileza. Gentileza. A palavra traduzida como respeito aqui, literalmente é a palavra temor. E a gente já percebeu em outra pregação que quando Pedro usa a palavra temor aqui, ele sempre fala do nosso relacionamento com Deus. Temor a Deus. É aquele temor do Senhor, do qual os livros de sabedoria do Antigo Testamento falam, tá? Fala o quê? Do nosso compromisso com Deus, da nossa relação com Deus. Então, basicamente seria, trate as pessoas com gentileza, permaneça no seu compromisso com o Senhor, e ele fala aqui de ter uma boa consciência. Basicamente é com tranquilidade, ok? Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa se exaltar com ninguém, continue confiando no Senhor, vivendo para o Senhor, e trate as pessoas com gentileza, e pregue, e testemunhe, e fale da sua fé. Qual o resultado? Você vai envergonhar os caluniadores. Pessoal que fala mal de você porque você está em Cristo Jesus, Pedro falou, eles vão ficar envergonhados. Qual é a ideia aqui? As pessoas falaram mal de você, e você permaneceu fiel ao Senhor dando bom testemunho. Outras pessoas vão chegar para você e dizer assim, por que isso está acontecendo? Por que as pessoas te tratam assim e você continua assim, firme, dando esse bom exemplo? E aí você vai pregar sobre Jesus para essas pessoas e vai continuar vivendo para Jesus na frente dessas pessoas. Então as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, rapaz, realmente o que o povo está falando dele não faz sentido. O que as pessoas estão falando da fé dele não faz sentido. Eles me fazem acreditar que essa pessoa é a pior de todas, mas eu estou vendo. Eu estou conversando aqui, eu estou vendo diante de mim o testemunho dele. Então não faz sentido. Aquelas pessoas que estão falando isso, elas estão mentindo. Em outras palavras, no final das contas, a verdade vai aparecer. E quem estava mentindo vai ser envergonhado. Por isso, não se perturbe com calúnias. Se preocupe com o Senhor, em continuar vivendo para Ele, dando bom testemunho com Ele, agarrado com Ele, querendo saber qual é a vontade dele. Porque a verdade, ela vai aparecer no final. E vai ficar feio é para quem estava do lado da mentira. E aí a gente chega na conclusão, no verso 17, quando ele diz,
É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. A minha tradução bota, é melhor sofrer, mas a palavrinha que ela utiliza aqui, que Pedro usa lá no texto grego, é a palavrinha que fala assim, de algo mais excelente, grandioso, né? Então, a gente poderia até colocar assim, é muito melhor, é mais excelente. O que é mais excelente? Ele fala, sofrer por fazer o bem. Lembra, fazer o bem, viver uma vida piedosa, em relacionamento com Deus. É mais excelente você sofrer por viver essa vida piedosa com Deus, debaixo da vontade de Deus. Isso é muito melhor do que o quê? Ele diz, do que você sofrer por fazer o mal, sem relacionamento com Deus, sem viver debaixo da vontade de Deus. O que a gente aprende com isso aqui? Primeiro, não inveje a vida dos ímpios. Não inveje a vida dos ímpios. Às vezes a gente olha e parece que tudo dá certo para o ímpio, né? Parece que tudo vai bem para eles. Os negócios deles vão bem. Parece que eles não têm um boleto para pagar, né? Ou melhor, tem o dinheiro para pagar todos os boletos. Parece que tudo é mais legal, tudo é mais divertido para eles. Enquanto que eu olho para mim e eu só sofro. Eu só sofro. E aí eu tento fazer isso e não dá certo, e eu tento ir por aqui e não dá certo, e eu tento guardar um dinheiro, aí vem a conta de água, R$ 377. E sem eu usar. Aí eu tento fazer isso aqui, aí quebra o carro. E a gente fica, parece que nada dá certo. E a gente fica igual a Asaf lá no Salmo 73, né? Eu olhei para o ímpio e percebi que ele estava ficando mais gordo, né? Percebi que tudo dava certo. Aí olhei para mim e fiquei pensando, será que foi em vão eu ter lavado as minhas mãos na justiça? Ele diz, quase me resvalaram os pés. E o que Pedro está dizendo é, não inveje a vida dos ímpios. Não fique admirado com a vida dos ímpios. Tem a mesma visão que Asaf teve lá no Salmo, quando ele diz, até que eu entrei no templo do Senhor, e eu vi qual era o fim deles, o fim dos ímpios. Em outras palavras, eles não estão buscando a vontade do Senhor, eles não estão nem aí para Jesus, eles estão correndo atrás da sua própria vontade, eles não querem saber o que é piedade, eles não querem saber o que é viver com Deus, relacionamento com Deus. E sabe de uma coisa? Há um dia em que as coisas se inverterão. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de dar um passo na direção final da eternidade. Para onde é que eles irão? Para onde é que eles irão? O sofrimento na vida do crente, perseguição por causa de Jesus, tem um prazo de validade para ela. Há um dia que vai acabar. Há um dia que vai acabar. Os olhos do Senhor estão atentos. Verso 12, né? Capítulo 3, verso 12. Os seus ouvidos estão atentos para nós, para o seu povo, para aqueles que vivem para a sua justiça. Só como é que o verso 12 termina? Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqueles que não querem relacionamento com Ele, que não querem nada com Ele. Há um dia em que o Senhor se voltará contra eles. Contra eles. E naquele dia, irmãos, não terá valido a pena trocar Deus pelas coisas transitórias desse mundo aqui. Trocar Deus por prazeres momentâneos dessa vida aqui. Naquele dia, todos nós vamos perceber uma coisa. Não importa quantos anos você viver aqui, naquele dia você vai perceber a vida do homem é como um sopro. É como a neblina, é como um vapor que passa rápido. Porque ela é comparada com a eternidade. Naquele dia você vai poder olhar e dizer assim, ter sofrido por Jesus 10 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, valeu a pena. Foi como um sopro. Porque o que está diante de mim agora é a vida que nunca acaba. Eternidade com Ele. Mas para os ímpios terá sido um mau negócio. Foi tão rápido a minha vida. Foi tão rápido e eu pensei que estava aproveitando.
E eu pensei que estava curtindo. E eu pensei que estava usufruindo. E ela passou tão rápido. E não resta mais nada. E não sobrou mais nada. E eu não trouxe mais nada. E não há mais nada que possa ser feito. Não desperdice a sua vida. Agarre-se ao Senhor. E sofra o que tiver que sofrer por Ele. Por amor a Ele. Porque vale a pena. Vamos orar nesse momento?